Tem gente que acha o try-catch feio, acha meio ruim para ler, porque ele tem fechamento e abertura de bloco em uma linha só, ele adiciona mais um bloco no código, na verdade dois. Enfim, tem pessoas que acham que esse código já está ótimo e tem gente que acha que dá para melhorar mais. E realmente dá para melhorar. Existe uma forma de eliminar esse try-catch e deixar o código ainda mais legível, na minha opinião. E talvez usar essa técnica aqui nesse caso seja um over-engineering. Seria matar uma formiga com uma bazuca. Mas, por outro lado, eu não vou esperar o pior caso acontecer para te mostrar coisas legais. Porque esse pior caso pode não acontecer e aí acaba que eu não vou mostrar técnicas interessantes para você. Então fica aqui o aviso, vou enfatizar de novo. A técnica que eu vou mostrar pode ser muita coisa só para essas duas funções que vão ser refatoradas, mas é uma técnica muito legal para evitar try-catch que eu acho que você vai gostar de conhecer e vai ser útil nas suas aplicações de JavaScript. Como que é essa técnica? É o seguinte, logo aqui acima da delete game, eu vou implementar uma função chamada to. Então const to que recebe uma função. O que a to vai fazer? A to vai receber uma promise por parâmetro e toma cuidado para você não ir na do VS Code inserir promise com P maiúsculo, porque aí você vai estar usando uma palavra-chave reservada da linguagem, que é o construtor promise. E a to vai retornar o resultado de promise, invocação de um then e invocação de um catch. Então até aqui, independente se a promise que foi recebida por parâmetro for resolvida com sucesso ou não, a invocação da to vai retornar uma promise que contém esse resultado, porque then e catch sempre retornam uma promise, certo? Então eu vou fazer o seguinte, para fazer o retorno do valor resolvido dessa promise, eu vou inserir como argumento do then uma função de callback com o parâmetro result, e essa função vai retornar um array. O que esse array vai conter? Ele vai conter no como primeiro item e result como segundo item. Agora, se por acaso acontecer algum erro, para fazer alguma coisa com esse erro, eu vou inserir como argumento da invocação do catch um callback com o parâmetro error, e esse callback vai retornar um array. O que esse array vai conter? Ele vai conter uma referência do error. Com essa função, simples desse jeito, é possível implementar a mesma funcionalidade de um try-catch, mas de uma forma mais elegante. Como que isso vai funcionar? Primeiro, esse try-catch pode ser comentado, só para manter uma referência dele enquanto eu refatoro. E olha só, abaixo desse if, eu vou inserir uma const x que recebe await e a invocação da to. Como a operação assíncrona que precisa ser executada aqui e que vai resultar em uma promise é a deleção do game, eu vou inserir essa invocação da deleteDoc como argumento da to, e como eu sei que a to sempre vai retornar uma promise, que por padrão resulta em um array, em que o primeiro item do array ou vai ser null ou vai ser um objeto de erro, eu vou fazer um destructuring nesse array, e nesse destructuring eu vou inserir só error. Por que eu não vou fazer um destructuring na result? Eu não vou fazer destructuring na result porque eu quero fazer nada com o resultado da promise da deleteDoc, até porque esse resultado vai ser undefined. Porém, se um erro acontecer, se a promise não for resolvida com sucesso, o erro vai ser recebido como parâmetro no callback do catch, o retorno do callback vai ser executado e esse array, contendo o objeto de erro, vai ser retornado. Isso significa que abaixo desse destructuring, eu posso inserir if error e dentro do bloco desse if, se error armazenar o objeto de erro e o objeto é um valor truthy, essa invocação da log que está dentro do catch deve ser executada recebendo error. Tá comigo até aqui? Show! Agora, se error armazenar null, isso significa que a operação de deleção correu bem, o if não vai ser executado porque null é um valor falsi, então abaixo do if
essa invocação da log, que exibe que o game foi removido, vai acontecer. Obviamente um return precisa ser inserido aqui no fim do if, senão o código abaixo do if vai ser executado mesmo que tenha acontecido algum erro na deleção do game. Então agora que eu já fiz basicamente a mesma coisa do try catch, eu posso remover esse try catch comentado e como logo após a execução dessa log dentro do if, o return deve ser executado, tanto faz eu deixar o return abaixo da invocação ou do lado dela, porque o return só vai ser executado depois que a invocação da log acontecer. Eu sei que a log retorna undefined, mas nesse caso tanto faz, porque se eu deixasse o return na linha de baixo, undefined seria retornado do mesmo jeito, porque toda função em JavaScript que não retorna um valor, retorna undefined. Vamos testar? Se um collection que não existe for inserido, quando um game é adicionado e removido, o erro é exibido no console, então o if está funcionando. E se um collection que existe for inserido, quando o clique para deletar o game acontece, o game é removido, então o refactoring feito na delete game não quebrou, né, cebolinha, não quebrou a aplicação. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na add game. Então eu vou mover a to para cima da add game. E gente, isso não é obrigatório, mas por questões de organização, eu prefiro declarar a função acima da invocação dela, porque assim eu não preciso alterar o fluxo da leitura de cima para baixo. Vou inserir async antes da declaração do parâmetro da add game. Por enquanto, eu vou comentar esse código que adiciona o game só para manter a referência. E para usar to acima desse comentário, eu vou fazer um destructuring que contém error, só que dessa vez eu vou precisar usar o resultado da promise caso ela seja resolvida com sucesso. E qual que vai ser esse resultado? Aqui no then, quando a adição do game é bem sucedida, o doc é recebido no parâmetro da função de callback. Então o doc pode ser especificado na segunda posição do destructuring. Vou inserir o wait e a invocação da to. A to vai receber como argumento toda essa operação assíncrona de adição do game, que retorna uma promise. E agora, aqui abaixo, basta inserir o código que deve ser executado para o error e para o doc. Ou seja, if error, aqui dentro, a invocação da log vai ser executada recebendo o error. Vou inserir um return antes dessa invocação. E se a adição foi completada com sucesso, abaixo do if, eu vou colar esse código que exibe que o game foi adicionado e que reseta e dá foco no input. Feito isso, agora que esse código está fazendo o equivalente a esse código comentado, o código comentado vai ser removido. E para testar essa refatoração da add game, primeiro eu vou inserir um collection que não existe. Então aqui na collection games, se game for inserido, porque collection games também está sendo usada aqui no onSnapshot. Então vamos fazer o seguinte, collection games fica com o nome certo do collection, vou copiar essa invocação da collection e só para testar, a invocação da addDoc vai receber a invocação da collection, mas com o nome errado do collection. Vamos testar? Se o form é enviado, o erro é capturado e exibido no console, então o if está funcionando. Se o collection existe, então se eu voltar a collection games para cá, quando o form é enviado, o game é adicionado. Isso significa que o refactoring da add game não quebrou a aplicação. E além disso, agora o código ficou mais legível em relação à versão anterior que usava invocações de then e catch ou try catch.